Olá, welcome to my YouTube channel. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Sons. Para você que me conhece, bom, você já me conhece, né? Então não muda nada, né? Vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. E eu vou falar um pouquinho da nossa história, que, né, a ideia desse canal, como é que a gente vai funcionar, né? E fica aí, roda a vinheta. Bom, estamos de volta. Vamos lá. Então, como é que vai funcionar? Primeiro de tudo, por que tipo um poliglota? Algumas pessoas me questionam, Rodrigo, mas por que esse nome, tipo um poliglota e tal? Eu falei, não, porque tipo um poliglota é quase um poliglota, como um poliglota, entendeu? Tipo isso. Ainda não sou um poliglota, mas estamos em caminho. Então, qual a ideia? A ideia é primeiro a gente aprender a falar, para depois a gente aprender. Ah, mas como assim? Que doideira. Sim, porque quando a gente é criança, quando nós somos crianças, nós primeiro aprendemos a falar. Depois a gente vai para a escolinha da tia Teteia, e aí a gente aprende, né? Vai ser alfabetizada e começa a aprender o som que faz as vogais, as consoantes, aí aprende a ler e tal. E a ideia aqui, primeiro, não é essa. A ideia é falar. Ou seja, se você tem vergonha de falar inglês ou de falar qualquer outro idioma, você precisa perder essa vergonha, ficar meio sem vergonha, e aí, daí em diante, sim, você vai conseguir falar. Né? E eu tô olhando aqui a colinha para eu não me perder, senão esse vídeo vai ficar muito longo, não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Vamos lá. A ideia do canal é o seguinte, fazer as pessoas falarem mesmo com poucas frases, né? Com pouco vocabulário, como eu falei, né? A gente aprende primeiro a falar. Primeiro a gente aprende a falar com mamãe ou papai, depois começa a falar tipo Tarzan e Jane, né? Mim Tarzan, você Jane. Por quê essa metodologia? Por que ela funciona? Essa metodologia é baseada num método chamado Speak from the One, que é algo como fale desde o primeiro dia. Ou seja, se você já sabe falar uma frase como, por exemplo, como eu digo isso? How do I say maçã, por exemplo? How do I say maçã? Você pode pegar, se você estiver conversando com alguém, você pode dizer, how do I say this? Aí você está com a maçã na mão, apple. Ok, agora eu sei dizer apple. Agora eu sei dizer maçã. Então é assim que vai funcionar. Você fala desde o primeiro dia. Qual a ideia desse canal? É você aprender pelo menos uma frase por dia ou 5 frases por semana e você vai multiplicando isso. Então no final de 30 dias você vai ter 30 frases, se você tiver uma frase por dia. Ou seja, 30 frases é bastante coisa para você praticar, para você entender, para você falar, conversar. Porque às vezes a gente consegue conversar com menos frases do que isso. Entendeu? Então basicamente isso. Vamos lá, segunda parte aqui. Por que decidi falar outro idioma? Primeiro pela paixão, porque depois que eu comecei a falar um pouco de inglês, isso me aproximou de outras pessoas, me aproximou de outras nacionalidades, isso me trouxe muito mais vontade de querer aprender mais e aí conhecer mais das culturas e tal. Primeiro é paixão e segundo, no caso do inglês, é necessidade. Né? Então, e não é difícil você falar outros idiomas porque os idiomas são próximos. Por exemplo, se você falar... Eu vou colocar na tela daqui a pouquinho. Se você falar, por exemplo, em espanhol, gracias, que é obrigado, você vai falar no italiano, grazie, a pronúncia pode ser um pouquinho diferente, né? Você pode falar em português grato, que nem a gente às vezes coloca no WhatsApp, ou fala para alguém, ok, grato, entendeu? Ou então obrigado mesmo. Thank you, que é em inglês, dank, que é em alemão. Muitos países, na verdade, né, eles já falam mais de um idioma, então nós, brasileiros, precisamos correr um pouquinho atrás, né, disso, né, porque alguns países já têm como língua oficial o inglês e mais uma língua, a sua própria língua lá, então 2 línguas oficiais. Os caras aprendem mais uma, caramba, os caras já estão falando 3 idiomas, que é obrigatório nas escolas. Então algumas pessoas que eu conheço de outros países, tipo da Suécia, já falam, no mínimo, elas falam francês, né, no caso, às vezes fala francês, espanhol, inglês e o sueco, ou seja, elas já tem mais facilidade porque já tem já é obrigatório nas suas escolas algum estudo de alguns idiomas, né? Outra coisa, se você é professor, né, é ótimo, porque você pode me deixar dicas aqui, comentários aqui no canal e tal, e isso vai me ajudar muito, né? Se você quiser também ser um tutor, poxa, gostei muito dos seus vídeos, vi que vocês esforçaram, poxa, queria ser o seu tutor e tal, né? Mas free, totalmente grátis, porque ultimamente não tá dando. Tomara que eu fique rico com o YouTube. Mas quem me dera, eu tô com pressa. Eu poder pagar todo mundo. Brincadeira, esse não é o propósito do vídeo. A ideia desses vídeos é justamente
A ideia é justamente aprender para falar com as pessoas, né? De repente você está aqui no vídeo, chegou agora até o final, você de repente é uma pessoa que gosta da culinária italiana, de repente você é até uma senhora e quer aprender a falar porque você gosta da culinária, quer ver vídeos sobre culinárias, a maioria dos vídeos não tem às vezes uma tradução nem legenda, então você quer aprender para isso, pô, legal, seria ótimo, muito bom ter você aqui. Agora, se você também que gosta de jogar e tem um coleguinha seu que joga online com você, mas ele é americano, gringo, você não sabe nada que ele fala, você também está no canal certo, porque aqui você vai aprender. Nós vamos tentar ao mesmo tempo francês, espanhol, italiano, ou talvez inglês, espanhol, italiano, algo do tipo, mas vamos lá. Bom, não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, porque eu fico na dúvida entre olhar para a câmera e olhar para a tela do celular, porque a câmera fica diferente, né? Então parece que eu estou olhando para o lado, mas se estiver acontecendo, não se preocupe, que é isso aí. Então, resumindo, qual a ideia do canal Tipo Poliglota? Você aprender frases durante a semana, né? No final de semana provavelmente vai ter uma revisão, e a ideia do canal é justamente você falar para aprender a falar esses idiomas, entendeu? Então é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, dá um likezão aí. Se você quiser compartilhar, compartilhe à vontade. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas os próximos vídeos vão ficar bem menores, né? Isso foi só passando a ideia, os outros vídeos vão ter 2, 3 minutos. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos ser tipo um poliglota. Bye bye. See you the next video.